Nos próximos capítulos de Contigo Sim, Leonardo descobre gravação secreta contra Ângela e exige da mocinha uma boa e ótima explicação. O Leonardo também questiona o Álvaro sobre uma mentira, já que o Álvaro está querendo mudar e exige também do galã outra explicação e as coisas se complicam cada vez mais. E o pior, gente, ainda não é isso. Álvaro descobre então que Ângela vai para a cadeia e tem ideia genial que acaba com a vida da Ângela. Gente, ela não vai morrer, mas o pior também vai acontecer nesse capítulo. Cola com a gente que vou te contar isso e muito mais. Ed estará também envolvido em todo esse bafafá. Ficou curioso? Assiste o vídeo até o final. Não se esquece de clicar no gostei. Se você ainda não for um de nossos inscritos, aproveita, se inscreve e vamos agora saber tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos. Agora, antes de darmos continuidade, me responde uma coisa. Entre Álvaro e o Leonardo, com quem vocês acham que a Ângela faz um par perfeito? Deixem sua opinião aqui embaixo em comentários, quero saber, hein? Então, vamos agora sem mais delongas para o capítulo de hoje de Contigo Sim. Após Álvaro ser desmascarado, o homem fica liso batendo, não tem para onde ir, está separado de Samantha, que era quem lhe dava algum suporte financeiro, está também desempregado porque após ser desmascarado por Geraldo, o Álvaro ele fica no olho da rua, literalmente, tanto da mansão quanto também lá do hospital. Nisso, a Ângela se solidariza com o ex e acaba então deixando ele ir morar na sua casa, até porque ele tem uma filha, que é a Clarinha, onde elas são muito amigas. E claro, a Ângela não conseguiria deixar então o pai de seu bebê no olho da rua. Então, depois então de Álvaro pedir para morar com a Ângela aceita, colocando então algumas condições nele, dizendo que eles nunca terão nada. E nisso, o Álvaro então vai passar uma longa jornada morando com a Ângela. Claro que isso é contra então a vontade de Leonardo, que fica enciumado e com razão diante dessa situação. Ângela está ninando seu bebê para dormir e conversando com o bebê, fazendo canções e etc. Aí o Álvaro está lá então todo orgulhoso então pela mãe que ele escolheu para seu bebê. Claro que o bebê não foi algo planejado, simplesmente aconteceu. Diferente dos boatos que falam por aí que esse bebê é do Leonardo, não. Esse bebê realmente é do Álvaro. Aí agora ela está conversando com o bebê, falando então coisinhas e o Álvaro está lá observando então. E acha lindo quando a Ângela começa então a cantar para que o menino durma. Aí o Álvaro então conta para a Ângela que o bebê tem muita sorte em ter a Ângela como uma mãe e diz que ama então escutar ela cantando, conversando e tendo esse momento fofura com o bebê. Aí a Ângela então fala como não ter esse momento com ele e ele é apenas um bebê. Aí então Álvaro diz que sente muito por todas as coisas que aconteceu entre eles e que se arrepende bastante de ter então cometido alguns vacilos então com a mocinha. Álvaro continua então insistindo para que ele e a Ângela possam reatar então a relação que eles tiveram pelo bebê. Mas Ângela deixa bem claro para o Álvaro que eles não terão mais nada, que tudo ficou no passado e que a partir de agora ele é apenas pai do seu bebê. Aí então o Álvaro fica então insistindo para ter uma oportunidade com Ângela e começa então a dizer que se arrepende das maldades de ter se casado, de ter então dado aquele golpe no hospital e entre outras coisas também. Na hora que a Ângela está dando um fora no Álvaro, o Leonardo chega bem na hora de escutar isso. E então, Álvaro pede então uma chance para a Ângela de provar a ela que ele agora é um homem transformado e disposto a reconquistá-la. Álvaro então pergunta para a Ângela o que ele poderia fazer para convencer a Ângela de que ele está falando a verdade. Ângela apenas diz que não sabe, enquanto Leonardo não gosta nada dessa situação. Daí, o Leonardo se aproxima e diz que tem uma ideia. Ideia essa que pode então provar para todos que realmente ele agora está querendo mudar. Aí, o Leonardo é bem direto então em perguntar para o Álvaro se é verdade ou se é mentira o beijo que ele flagrou entre eles dois. Se de fato aquele beijo foi o Álvaro que deu então em Ângela sem o consentimento dela ou se foi um beijo apaixonado. E então pede para que o Álvaro responda ali bem na frente da Ângela o que ele já lhe contou para o Leonardo, né? Porque Leonardo ficou sabendo que Ângela e o Álvaro se beijou porque os dois quis. Sendo que a Ângela já explicou que não foi apenas um beijo
beijo que o Álvaro lhe deu que não foi correspondido. Álvaro então fica sem saída a não ser ter que revelar toda a verdade ali. A Ângela fica então olhando para o Álvaro, esperando então que ele lhe dê uma resposta então diante daquela situação. O Álvaro pode mentir, como também pode falar a verdade. Então essa é uma prova se ele está de fato querendo mudar ou não. Então, Álvaro querendo mostrar que realmente mudou, ele então confessa para o Leonardo na frente da Ângela que realmente o beijo não foi a Ângela quem correspondeu, ele quem pegou esse beijo dela. E então diz que desgraçadamente a Ângela ama o Leonardo, está realmente apaixonado por ele. Mas que vale lembrar que quem realmente o coração de Ângela ama é ele, porque agora talvez a Ângela esteja confundindo os sentimentos que ela tem pelo Leonardo e começa a falar que a Ângela nunca vai amar alguém como ela já amou ele um dia. Aí então Leonardo pergunta para o Álvaro porque ele insiste em tentar algo com ela, sendo que ele sabe que a Ângela não o ama. Álvaro então deixa claro para o Leonardo que o sentimento que a Ângela teve um dia por ele é maior do que qualquer sentimento que ela um dia possa ter por alguém, que o sentimento que eles dois tiveram foi um sentimento, um laço muito forte. Leonardo então olha para a Ângela quando então o Álvaro pergunta para a Ângela se ela vai negar todo esse sentimento. Aí então a Ângela diz que sim, ela nega sim esse sentimento. E diz que ele está equivocado e que então quando ela continua a falar, aí então o Álvaro fala: o que você sentiu por mim, você nunca sentiu por ninguém. Vai e fala para ele. Não tenta então contestar tudo que eu estou te dizendo, porque você sabe mais do que ninguém que o que a gente sentiu é algo único, é algo de alma, algo que não se apaga. Ângela então fica abismada com tudo que o Álvaro está então pensando diante daquela situação e não consegue mais dizer nada. Quando o Álvaro se retira, Leonardo fica com ciúmes e pergunta se o que o Álvaro disse não seja verdade. Aí a Ângela então fala para o Leonardo, claro que não, eu não tenho mais sentimentos com ele. Aí então Leonardo tenta justificar aquele ciúme que ele está sentindo ali e diz que ele tentou falar algo. Aí é nesse momento então que o Leonardo começa a questionar a Ângela sobre um áudio que ele escutou, que a Salma então tentou desmascarar a Ângela, onde a Ângela dizia todo o sentimento que ela sentia pelo Álvaro, onde a Ângela então se declarava. Só que nessa gravação secreta que a Salma tentou então desmascarar a Ângela é quando ela fazia um desabafo de quando ela conheceu o Álvaro e depois quando ela conheceu o Leonardo. Então há duas etapas nesse áudio. Se você ainda não escutou esse áudio, comenta aqui abaixo áudio da Ângela, que eu vou colocar o link para que vocês possam entender toda essa história. Aí Leonardo diz então para a Ângela que ele consegue acreditar na Ângela por causa do amor que ele sente por ela e pede então para que a Ângela lhe mostre então a continuação do áudio que a Salma lhe mostrou e pede então perdão à Ângela por pedir isso a ela, porque ele necessita então escutar esse áudio. Aí então a Ângela pergunta por que ele quer tanto escutar a segunda parte. Aí então o Leonardo diz que quer saber porque ele realmente a ama de verdade e ele não quer que não há nenhum tipo de intriga na relação deles dois e quer esclarecer de fato o que realmente a Ângela sente pelo Álvaro e também por ele. Daí, depois de muita insistência, a Ângela então diz para o Leonardo que ela vai mostrar então a segunda parte dessa gravação. Leonardo então fica tranquilo e diz que hoje ele vai ficar ali. Aí a Ângela pede para que o Leonardo volte para casa e fique com a Salma, porque ela pode cumprir com as chantagens que falou para o Leonardo sobre ela ir embora e nunca deixar ele conhecer então a filha dele. Aí o Leonardo diz que ele não vai continuar caindo nas chantagens da Salma e que hoje ele vai passar a noite ali, ao lado dela e do filho dela também, que ele já tem como um filho. Daí os dois trocam então um olhar apaixonado um para o outro e assim o Leonardo segue então, sem querer seguir então as chantagens da Salma sobre sua vida. O advogado de Álvaro liga para ele para informar que acabou de sair o mandato de prisão para Ângela. Álvaro fica abismado e pergunta então para o advogado o que foi que aconteceu. Nesse momento, o advogado de Álvaro informa que tanto a Samantha quanto a Mirth estão acusando a Ângela pelo fraude do roubo que teve lá no hospital. Para quem não está entendendo ou ainda não acompanha o nosso canal, foi postado aqui em primeiríssima mão que a Ângela foi acusada desse roubo por causa da Salma
Ângela, no caso a Mirtz e a Samantha. Elas então deram um dinheiro para a Ângela guardar lá, que era para construir a fundação, aquelas coisas todas, aquele movimento. E acabou que eles contratando então o Félix para que fosse até a casa da mocinha, pegasse tudo que tinha lá, incluindo esse dinheiro. Depois então disso, a Ângela ficou sendo acusada desse sumiço e então disse que foi ela que pegou então esse dinheiro. Só que a Salma até agora não foi desmascarada sobre esse caso. E então, tanto a Miss quanto a Samantha segue-se então no jogo, contando para todos que a Ângela foi quem pegou então esse dinheiro da fundação. Agora, o advogado de Álvaro ficou sabendo então dessa armação e ele está contando então para o vilão o que agora a Samantha está aprontando. Isso tudo porque a Samantha está querendo se vingar do Álvaro. Álvaro então chama as mulheres de malditas desgraçadas. Aí então o advogado segue dizendo que não sabe o que fazer e que não seria bom contar para a Nancy, já que ela é a responsável do setor financeiro lá do hospital, porque a Samantha andou distribuindo dinheiro por aí para que todos então que pegarem esse caso façam vista grossa então para defender a Ângela e que então a acuse, fazendo então com que a mocinha não tenha outra saída a não ser ir para a cadeia. E diz então que eles têm que esconder essa informação da Nancy. Álvaro então fica um pouco curioso em relação a isso e então diz que agora eles têm que bolar algo para que possa tirar Samantha e Mirtz então do caminho da Ângela. E então diz que a Ângela seria incapaz de pegar esse dinheiro. Aí então o advogado diz que legalmente eles não têm nada que possam fazer. Aí então Álvaro diz que ele tem algo que ele pode fazer. Aí então o advogado pergunta para o Álvaro o que ele planeja. Álvaro então pede para que seu advogado vá imediatamente até a casa dele porque ele tem um plano. E esse plano vai ajudar a Ângela de uma forma ou de outra. Ed comemora ter conseguido com a Ângela arrumar a casa, porque depois do que aconteceu, a casa deles ficaram revirada. Isso porque a Nancy conseguiu então fazer com que eles conseguirem entrar em suas habitações novamente. Depois do que Félix, Salma, Samantha, todo mundo aprontou, todos ali da vila ficaram sem moradia, mas ficaram acampando todos na calçada. Após isso, agora eles conseguiram retornar então para suas casas e também do roubo que a Ângela sofreu, né? Destruíram a casa dela por completo. Ed estava lá para ajudar enquanto ela cuidava do bebê e os dois se revezavam então, enquanto Ed também ficava com o bebê, ela cuidava da casa, enfim. Oscar também chega de um dia longo no trabalho e também chega com as coisas do bebê de Ângela que estava por aí. Ele também fez umas compras também para poder ajudar então a todos ali. Aí a Ângela diz que compensará ele depois com uma boa comida. Aí o Oscar até brinca dizendo que o que ele necessita é de uma cama. Ângela também aproveita para mandar uma mensagem para o Leonardo, avisando que agora a casa está pronta e que todos estão lá. Leonardo diz que mais tarde aparecerá por lá e diz que a ama muito. Aí a Ângela então pergunta pelo Álvaro e o Oscar diz que viu ele lá fora com Claria. Aí Ed diz que a Ângela se preocupa demais com o Álvaro e que deveria deixar ele um pouco viver a vida dele. A Ângela então diz que as coisas não são tão bem assim. Ela se preocupa porque agora ele tem um problema, né? No caso, não conseguem enxergar. Ed e Oscar diz que a Ângela tem um coração enorme. Ângela aproveita o momento para dizer que Ed é que tem um coração enorme em querer adotar a estrelinha. Aí ela nota então que tanto Ed quanto Oscar estão brigados. O relacionamento dos dois não está mais indo adiante porque o Oscar tem medo então de ter uma relação tão forte assim com o Ed, envolvendo já uma família, filhos, enfim. Ed terminou o relacionamento porque é justamente o que ele quer. Ele quer ter uma família, filhos, enfim. E acabou então que dando errado esse relacionamento. Ângela então tenta aproximar os dois e diz então que eles já são uma família. Ângela aproveita para deixar Ed e Oscar conversar um pouco. Depois que Ângela sai, Ed então nota que o Oscar ainda continua com o mesmo medo bobo de ter então uma família longa, no caso com filhos, aquela coisa toda. E diz que então não está pronto para retornar à relação dos dois, sabendo então dos medos de Oscar. Álvaro vai até o escritório de Samantha e fica ali esperando por ela. Quando a loira chega, então ela fica ali parada e o Álvaro já pergunta: Samantha, que bom que chegasse.
Aí a Samantha pergunta então para o Álvaro como é que ele sabe que ela acabou de chegar. Isso porque ele não está enxergando. Aí Álvaro então conta para a Samantha que o perfume dela é inconfundível e que ele a reconheceu por causa do cheiro. E diz então para ela que eles precisam conversar. E então ele pergunta logo sobre o que está acontecendo entre ela e a Ângela, que então a Samantha foi até a polícia para então acusá-la de um crime que ela não deve. E então a Samantha já não gosta nadinha desse tipo de conversa. Aí Álvaro então diz que se por acaso você está pensando em me atingir com isso não vai funcionar, começa então Álvaro falando. Mas dessa vez, mesmo que a Samantha não esteja gostando do tom da conversa, ela mantém a postura e então pergunta para o Álvaro o que ele está disposto a fazer para que ela retire então essa queixa de Ângela. Daí então a Samantha olha para o Álvaro dos pés à cabeça e diz: bem, parece que você já não tem mais nada a oferecer e eu devo continuar com isso. E então diz que definitivamente não tem mais nada que ela queira do Álvaro para que ela possa então jogar então a lenha e fazer com que o Álvaro então faça ela mudar de ideia. Mas agora não tem jeito não. Álvaro então pede para que ela não faça nada contra a Ângela. Aí a Samantha fala para o Álvaro que o Álvaro não tem nada com que possa então fazer uma troca com ela para que possa então ela retirar a queixa contra a Ângela. Álvaro então diz para a Samantha que se por acaso ela quiser dinheiro, ele lhe tira até o último centavo que ele tem, mas que deixe a Ângela em paz. A Samantha diz que dinheiro para ela nunca foi e nem será o problema. E então Álvaro pergunta: então quer dizer que eu estou disposto a qualquer coisa para você, até mesmo de retornar o nosso casamento? Aí a Samantha se levanta, olha então Álvaro dos pés à cabeça e começa então a lhe arrodear igual uma cobra. Olha para um lado, olha para o outro e fica ali então tentando investigar para saber se de fato o Álvaro consegue ou não enxergar. Ela olha para um lado, para o outro, enquanto o Álvaro fica dizendo que está disposto a retornar com ela para que ela então largue a Ângela e deixe em paz. Aí então a Samantha olha para ele e diz que não. Ela não quer essa proposta não. Para que ela vai querer ao seu lado um homem cego, inútil como ele? E pergunta para que ele vai querer. Então, você perdeu essa de uma vez para sempre. Eu não vou querer você do jeito que você está e então eu vou me vingar da Ângela, custe o que custar, porque eu quero te acertar onde mais dói. Veja só, agora eu não tenho mais nada do que querer de você e então não tem nada que você possa então tentar fazer uma troca comigo para que assim você fique com a Ângela e eu deixe então essa causa de lado, mas pelo contrário, eu vou até as últimas Aí para então colocar para o Álvaro que ela lhe deu uma oportunidade, mas que o Álvaro a deixou ir. E então não tem mais nada que ela queira dele para que então ela deixe a Ângela livre. Álvaro então diz para a Samantha que a única coisa que ele pede a ela, implorando já, é que deixe a Ângela em paz. Aí a Samantha se aproxima do rosto de Álvaro e começa a gritar dizendo: agora eu sei o que mais te dói, agora eu sei o que mais te aperta por dentro, algo que eu posso então te matar deixando vivo, que é a Ângela, e isso eu não vou perdoar e eu vou tocar onde mais te dói. Ameaça novamente então a Samantha, destinada então a fazer de tudo para acabar de vez com a vida da Ângela e fazer com que ela suma daquele hospital e também o Álvaro pague caro por todas as traições e mentiras que ele fez contra ela. Álvaro faz então uma ligação para a Ângela, pedindo então para que a moça vá até onde ele está, pois ele está muito assustado, ele não enxerga nada e ele acha que está então com a sua vida em risco. E diz então que ali onde ele está muito assustado. Aí a Ângela então pergunta educadamente onde é que o Álvaro está. Mal sabe ela que ele tem um plano em mangas e que essa ideia não vai acabar nada bem. Aí nesse momento então ele dá a localização para ela porque ele perguntou a um senhorzinho onde ele estava e o rapaz então, o senhorzinho, lhe contou onde estava. Ângela então pede para que ele não saia de onde está, que logo logo ela chega. Ela desliga então o telefone e pede um favor ao Ed que coloque então seu filho para dormir, que cuide bem dele, que ela não demora. Ela vai até onde o Álvaro está, que não é muito longe dali, e já retorna. Ed diz que ela pode ir tranquila, que ele vai cuidar muito bem da criança, mas pede que ela não demore. Aí a Ângela diz que não, ela não demora, ela só vai ajudar o Álvaro e logo logo ela retorna. Mal sabe ela então que o pior está prestes a acontecer.
Ângela finalmente chega no local combinado onde Álvaro falou e ela então olha para ele e fala: bom, que bom se encontrei. Álvaro então coloca um sorriso em seu rosto, abraça ela bem forte e então ela pergunta o que foi que aconteceu, por que ele está ali. Aí Álvaro começa então a gaguejar. Ângela nota que há algo de errado ali porque ele está escorado em um carro e pergunta: de quem é esse carro? Esse carro é de seu advogado? Aí então Álvaro continua então a gaguejar e então chama: Ângela, meu amor. Aí ela fica irritada e diz: por favor, não me chame de meu amor. Aí ele então pede perdão. Aí então a Ângela pergunta: perdão por quê? E ele continua falando perdão. Aí então ele fala: é para o seu bem. E então ele abre a porta do carro e a Ângela fala: Álvaro, o que é que está acontecendo? De repente, o advogado de Álvaro aparece por trás da Ângela sem que ela note. Coloque então um pano na boca e no nariz dela para que ela possa cheirar uma substância onde ela desmaia em segundos. Quando de repente a Ângela se apaga, Álvaro então abre o carro, coloca ela então dentro do carro, junto com ele, claro, abraçado a ela. O advogado olha então para os 4 cantos dos locais onde eles estão para ver se alguém está então observando eles. E notando então que não é visto por ninguém, o advogado então entra sorrateiramente dentro do seu carro. Nisso, ele fecha a porta, olha para os cantos novamente para ver se há alguma testemunha ali e Álvaro então pede para que o advogado arranque, no caso saia logo daquele local, arranque o carro logo, né? Quer dizer, vá logo e para que ninguém os note ali. E então questiona ao advogado se alguém os viu ali. O advogado coloca o cinto enquanto a Ângela está desmaiada sobre o colo então de Álvaro e Álvaro pergunta para o advogado se alguém os viu. O advogado diz que asseguradamente ninguém os viu não. Então Álvaro pergunta ao advogado por causa da demora que ele ainda não saiu do canto. O advogado então pede paciência antes que a Ângela então acorde. Álvaro então questiona ao advogado quanto tempo a Ângela vai ficar ali desacordada. Isso porque ele tem medo que ela acorde no caminho, né? Já que ele está tentando levá-la embora. Bom, não posso falar a frase certa aqui, que é o sequé. Então, aí Álvaro sequé a Ângela e o advogado fica ali, então, gente, numa encruzilhada daquelas, né? Ele, então, tira o carro de lá, sai, então, sem que ninguém os veja. E, então, é uma adrenalina pura essa cena que acontece, onde o Álvaro tenta, então, salvar a vida da Ângela para ela não ir para a cadeia e acaba, gente, piorando toda a situação. Ed ainda está cuidando do bebê da Ângela, só que ele nota que já está muito tarde e a Ângela ainda não chegou. O bebê já começa então a choramingar e o Ed fica sem saber o que ele quer. E então pergunta: pô, o que será que você quer, hein, bebezinho lindo? Porque eu já cantei, já andei com você, já fiz tudo. Bom, talvez já a sua mamãe esteja perto de chegar. Aí Ed então pega seu celular para olhar se há alguma mensagem, chamada, alguma coisa de Ângela dando um sinal de vida, mas não, até agora nada. Ed fica um pouco preocupado. Daí ele nota então que o bebê fez suas necessidades nas fraldas e por isso que está chorando. Ed até brinca então que é uma emergência então de banheiro e ele precisa então ir trocar aquele bebê agora para que quando a mamãe dele chegue, ele esteja lá pronto, todo cheirosinho para continuar dormindo como um anjinho que ele é. Ed trata então o bebê da Ângela com um carinho, gente, tão fofo, enorme, então cuidando daquele bebê. Daí então ele se vai para limpar a criança, enquanto a Ângela, gente, nem sinal de vida, ela sumiu. O dia está quase amanhecendo e Ed ainda não dormiu nenhum centavo ainda. Ele se preocupa e fala: bom, dessa vez ela se tardou demais. Ele pega seu celular então. Nisso, a cena corta e mostra exatamente o local onde a Ângela está. Ela está num local abandonado. Gente, eu acho que é uma construção. E daí, vemos então que o Álvaro preparou tudo. A abajur, uma cama espaçosa, lençóis limpos, enfim, naquele local onde ninguém vai. O advogado então de Álvaro coloca então a Ângela sobre a cama, gente, apagada. Ela não consegue enxergar nada e também está então desacordada. Nisso, o celular da moça está tocando. Aí Álvaro então pede para que ele pegue imediatamente e pergunta quem é. Aí então o advogado diz que é Ed. Aí agora o Álvaro se preocupa porque agora quem deve estar cuidando do filho deles deve ser o Ed. E então agora Ed pode estar preocupado com o sumiço então da mocinha.
Ed decide então mandar uma mensagem de áudio perguntando onde que a Ângela está, pois assim, com essa demora, ele está ficando preocupado. Ela falou que ia apenas algumas quadras dali, algumas esquinas, e até agora não retornou e pede então para que a Ângela retorne suas chamadas porque ele está ficando muito preocupado. Álvaro então escuta o áudio e diz que tem que pensar rápido, porque senão o plano deles podem dar errado. Aí o advogado dele pergunta então como eles devem prosseguir a partir de agora. Aí Álvaro então tem outra ideia genial, que não genial, gente, particularmente não tem quase nada, e decide então mandar uma mensagem de texto dizendo então para o Ed que ela necessita de um tempo para esclarecer algumas ideias e que agora ela está querendo conversar com o Álvaro e que eles saíram para que pudessem então falar sobre o passado deles e que ela não contou para o Leonardo porque ela sente que não deveria falar nada sobre o Álvaro para não lastimar ele. E então ela pede para que o Ed não conte nada, que ela necessita de um tempo para esclarecer suas ideias. E por favor, Ed, te encarrego muito de cuidar então do meu bebê e que não diga nada a Leonardo, isso eu te peço. Ed fica então estranhando toda aquela situação, porque por essa ele não esperava. Essas são as emoções de Contigo Sim. É eita atrás de eita e olha só a furada que Álvaro agora se meteu, então a Ângela, né? Então essas são as emoções. Cola com a gente, se inscreve no nosso canal e muito obrigada por sua audiência.